Muito boa tarde. Uma Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na Venezuela, e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 27 de dezembro deste ano 2024, onde temos como tema um ministro aprovado por Deus, que foi pregado dia 13 de março de 2010 em Lima, Peru. Ele nos leu a escritura de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 48, e nos disse da seguinte maneira, e vamos ler este primeiro verso do capítulo 12, o primeiro verso que ele nos deu ali, do versículo 35, o primeiro verso desta porção que ele leu, e começa no versículo 35, disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes a homens que esperam que o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o seu Senhor vier, o encontrar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá um ministro aprovado por Deus. Podem se sentar, quero ter a gentileza. Nos diz na mensagem: faça conforme a sua fé, conforme a tua fé seja feito, que foi pregada 13 de setembro de 2015, em Veracruz, México, pelo Dr. William Soto Santiago. Nos disse: é pela fé que alcançamos a promessa de Deus. Não trate de alcançar a promessa de Deus pelo intelecto, porque vai se decepcionar. Agora vejam como a pessoa pode receber a revelação do que Deus trouxe nas Sagradas Escrituras, e trouxe a mensagem do nosso irmão Branda, do nosso irmão William. Receber o que está escrito aí pelo intelecto, a pessoa não pode receber, mas receber por revelação do alto, do céu. Porque senão, ao final, como ele diz aí, vai se decepcionar. E continua dizendo: esteja seguro que você o crê de todo o coração, ainda que não entenda. O entendimento vem mais adiante. Quando isso que você creu de todo o coração, logo passa para o Espírito, para desde aí passar o corpo e materializar-se. E a pessoa permanece e espera, como Abraão, que esperou 25 anos pela promessa. Na mensagem, o único lugar preparado por Deus para adorar, nos diz na página 13, o reverendo William Brana nos disse: agora a palavra de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa duas leis. A palavra Deuteronômio, e Deus tem duas leis, as duas leis. Uma delas é a desobediência à palavra e morrer, e a outra é obediência à palavra e vida. Essas são as duas leis, e Deuteronômio significa essas duas leis. Ele escreve do lado: duas leis é igual a vida e a morte. Ambas têm sido apresentadas a vós na Escritura. Uma delas é morte, a outra é vida. Vida e morte. Deus trabalha somente na vida. Satanás somente na morte. Ou seja, somente o mal trabalha, a morte trabalha.
E essas foram apresentadas ao mundo publicamente, abertamente diante de todo o olho, e já não existe desculpa alguma. Uma delas foi apresentada no Monte Sinai, quando a lei foi dada, a qual condenou a toda a raça humana à morte. A outra foi dada no Monte Calvário, a qual trouxe para toda a raça humana a vida. Quando a pena foi paga por Jesus Cristo, as duas leis de Deuteronômio foram cumpridas nessas duas grandes coisas. Eu quero que notem novamente que também foram dados dois pactos. Um pacto foi dado para Adão sob condições como a lei. Se não tocar isto, então viverás, mas se tocares, morrerás. Essa era uma lei. Depois, outra lei foi dada para Abraão, que foi pela graça, sem condições. Eu te salvei e a tua semente, que lhe seguiria. Amém. Esse é um tipo do Calvário, não o tipo do pacto adâmico, é um pacto abraâmico. E ele escreve dois pactos, mas agora ouvimos ele dizer que tem tão somente um lugar onde ele se reunirá com o homem para adorar. Vocês ouviram aqui mesmo o meu texto. Referimos a ele dentro de poucos minutos. Então, se tão somente tem um lugar onde Deus encontra o homem, nós devemos ser muito cuidadosos. Agora, lancemos de lado as nossas tradições nesta manhã. E nesta lição de escola dominical, devemos encontrar esse único lugar, porque Deus disse aqui que Ele não receberá você em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja. Ele não o receberá, somente na sua igreja. O único lugar em que Ele receberá você. E que igreja? A igreja, o corpo místico de crentes. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras. E neste tempo, na era correspondente, a era da pedra angular. Agora, o que você diz, irmão Branham? E se eu sou sincero? Não. Lembre-se, Jesus falou para pessoas sinceras, os adoradores do dia dele. Ele disse: em vão me adorais. Verdadeira e genuína adoração desde o fundo de seus corações, em vão me adorais, ensinando por doutrina mandamentos de homens, credos denominacionais, sinceros, reverentemente, tão religiosos como possam ser. E isso não era novo, como os fariseus. Caim e Abel, os primeiros dois adoradores no nascimento natural aqui na terra, vieram absolutamente com a mesma atitude. Caim era tão religioso como Abel. Ambos edificaram um altar, ambos amavam a Deus, ambos faziam sacrifícios, ambos adoravam, ambos pagavam os dízimos, ambos faziam tudo da mesma forma. Mas Abel, por fé, que é a revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, demonstrada e vindicada. Glória. Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. E vindicou, ele sublinhou e circulou. Vejam, Deus não o vindicou. Deus requeria adoração. E Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Mas pelo verdadeiro canal, você diz: bom, minha igreja é o canal. 3 pontos. Espere somente um minuto. Aí escreve do lado esquerdo: Deus vindica a sua palavra revelada em quem a tiver. Deus vindica a sua palavra revelada em quem a tiver. Espere somente um minuto. Deus interpreta a sua própria palavra por seus termos, o qual ele falou. Vejam, Caim disse: eu sou religioso, eu sou amante, eu te ofereço a ti este formoso altar, eu ofereço esse sacrifício, eu edifiquei todas essas coisas, Senhor, porque eu te amo. Abel disse a mesma coisa. Agora veja, e este é o que é vindicado, é o que é aprovado. Vejam que ao final, aquele que for vindicado é o que é aprovado. E a vindicação final neste tempo é no cumprimento da visão da capa, onde estiver já neste tempo culminante, aí será a vindicação final de que tudo que Deus está realizando
é aprovado e será aprovado por Deus por meio dessa vindicação que ele mostrará mundialmente. E Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele havia encontrado o verdadeiro canal de Deus que era aceito. Agora vigiem nesse espírito de Caim ao longo das Escrituras. E ele escreve, vigiem o espírito de Caim. E aí em um escrito ele escreve, o rastro da serpente. E escreve à direita, intelectual. Agora vigiem este espírito de Caim ao longo das Escrituras, justamente até este mesmo dia. E vigiem também até este mesmo dia em que estamos vivendo hoje. Fundamental, tão fundamental como o outro. Vejam, ao profeta Balaão e ao profeta Moisés, ambos com 7 altares do Senhor, sangue em cada um deles. E não somente isto, mas cordeiros em cada um deles. Em numerologia, exatamente o número correto, 7, perfeito, 7 carneiros, exatamente o correto. Ambos altares, tão fundamental, um como o outro. Mas a quem Deus vindicou, veja, aquele que estava na sua palavra. Fundamentalismo nada significa, é a revelação de Deus. E aí ele escreve, à esquerda, Deus vindica aquele que está na palavra. Agora pense, estes homens, por que foram chamados e postos nesta condição? Estes fariseus, pois Jesus disse, em vão me adorais, adorar a Ele, adoração genuína, adoração verdadeira do coração, vocês, em vão me adorais. Por quê? Ensinando por doutrinas ou tradições de homens, fazendo os mandamentos de Deus sem efeito para o povo. Se eu lhes trouxer uma mensagem metodista, não teria efeito algum para vocês. Este é o tempo da noiva. Se Moisés tivesse ensinado a mensagem de Noé, não teria tido efeito. Se Jesus tivesse trazido a mensagem de Moisés, não teria tido efeito algum, porque a semente predestinada está ali esperando ser regada por esta água única que é dada para esta semente. Veja, não crescerá por nenhuma outra condição. Tem que ser a condição que a faz crescer. E escreve a condição. Você pode tomar um ovo de galinha e colocá-lo em uma incubadora, que deve ser debaixo de uma galinha, mas ela vai nascer um pintinho de toda forma. Põe um cachorro e ele nascerá o pintinho. O calor, a condição que o faz nascer o pintinho. Assim que tem que ser sob condição. Você pode tomar um ovo vivo e colocá-lo sob uma galinha morta, não tirará. Veja, é a condição. Bom, esta é a forma, nesta era em que estamos vivendo. Temos que encontrar a maneira, escreve condição, a forma de Deus fazer para esta era. Isto foi que Martim Lutero encontrou, isso foi que John Wesley encontrou, isto foi o que os pentecostais encontraram em sua era, a era de Deus, e o tempo para fazê-lo. Escreve aí a era e o tempo. E também no livro As Eras, nos diz ali algo na página 107, com relação a isso que estamos lendo aqui. Observem. Nos diz 107 do livro As Eras, editado. Satanás sabe isto todo o tempo. Ele também quer morar no homem, assim como Deus o faz. Mas Deus tem reservado para si mesmo aquele direito. Satanás não pode fazer isto. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pôde, nunca poderá fazer isto. Ele não tem poder criador. A única maneira de como Satanás podia realizar o que propôs a fazer era entrando na serpente no Éden. Assim como entrou por meio dos espíritos imundos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para realizar os seus propósitos. Agora vocês vejam que no lugar onde o diabo entrou, ali no Jardim do Éden, esse lugar
onde havia ou estava o espaço para a alma. Aí o diabo entrou. Mas vocês vejam que aí não entrou o livre-arbítrio. Aí entrou o mal. Somente o mal entrou aí. Portanto, essa raça não podia ter uma eleição. Mas vejam que Adão e Eva, sim, eles podiam escolher. Mas esta raça da serpente não tinha esta oportunidade para escolher. E porquanto não podia eleger ou escolher, então o diabo utilizou este lugar para habitar em toda a sua plenitude, para fazer o mal. O qual vocês vejam que no fim do tempo, no homem do pecado, aí a besta se encarnará nesse lugar, onde não existe o livre-arbítrio. Por quê? Aí vai desembocar essa raça da serpente, esse sendeiro da serpente, no homem do pecado, a besta. Na página 134 do livro Os Selos. E vocês percebam, quando esse Espírito Santo chegar a se encarnar, que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam que isto é o que ele havia prometido, e é o que neste tempo final ele tem realizado, onde os escolhidos de Deus, ao reconhecê-lo, ao recebê-lo, o coroa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, por outro lado, o espírito do anticristo, na página 146 do livro Os Selos, disse: e ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, aí o vemos, esse espírito do diabo encarnado em um homem. O Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora, esse homem do pecado traz a morte, como trouxe a morte ali no Éden. A manifestação do diabo na serpente produziu a morte. E isto é o que produziria a encarnação do diabo neste tempo final, vai produzir a morte. Não terá escolha. Agora vejam em quem o Espírito Santo, ao se encarnar nesse homem, como se encarnou em Jesus, em toda a sua plenitude, estava ali o Verbo, a palavra encarnada, e ele tinha o livre-arbítrio. E Deus ainda tem o livre-arbítrio. Em Jesus podia rejeitar, recusar e não dar a sua vida, mas ele dizia, se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só. Ou seja, que em Jesus estava ele realizar essa obra ou não realizá-la. Também como está esse livre-arbítrio nas duas oliveiras. Vejam esse quadro tão importante ali, como na serpente. Não tinha essa escolha, essa eleição para escolher. Estava a maldade completa e total na serpente. E essa descendência, ao final, vejam, volta e se encarna no homem do pecado. E vem esse rastro da serpente através de toda a Bíblia, e neste tempo final já é identificado abertamente, e também é identificado os seus súditos, seus seguidores.
Ali, qualquer pessoa pode dizer, o culpado foi Judas, o que entregou a Jesus. Mas vejam, Judas foi um discípulo de Jesus. Mas vocês vejam, ele necessitou ajuda e foi procurá-la. Chegou com um montão de pessoas, soldados e montão de pessoas, liderados, mandados por Judas, comandados por Judas, o qual representa o Judas deste tempo, que são representados em ministros e também em pessoas. Porque vocês vejam, este mesmo Espírito pode estar liderado por um ministro, ou por um, ou por dois, ou por três, ou por quatro, ou por cinco, ou por seis. Mas atrás deles tem muitos Judas, mas ainda que não sejam ministros, não tem que ser ministro para realizar a obra correspondente a esse espírito maligno, o qual ali, nem todos tinham que ser discípulos de Jesus para realizar a obra do diabo em Judas ou Iscariotas, tão simples como isto. E neste tempo ele disse que haveria Judas também, que entregariam a palavra, e podem ser ministros, liderando, e também pessoas que não têm que ser ministros. Agora vocês vejam aqui, e continua dizendo, na página 107, onde estamos lendo, disse, a única forma como Satanás podia realizar o que ele propôs fazer era entrando na serpente no Éden, assim como entrou por meio dos espíritos imundos dos porcos de Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazê-lo e o fará para realizar os seus propósitos. Ele não pode ter um filho diretamente por Eva, como Deus teve através de Maria. Assim que ele entrou na serpente e enganou a Eva. Ele a seduziu e por meio dela Satanás teve um filho vicariamente. Caim manifestou completamente as características espirituais de Satanás e as características sexuais e carnais da serpente. Vejam, porque o mal estava completamente na serpente. Com razão, o Espírito Santo disse que Caim era do maligno. Ele escreve à esquerda, Caim, filho da serpente, obteve o corpo animal, espírito do diabo da quinta dimensão. Caim, filho da serpente, obteve o corpo animal, espírito do diabo da quinta dimensão. Com razão, o Espírito Santo disse Caim que era do maligno. Na verdade, ele era. Na verdade, ele era. Agora, eu quero observar algumas provas que temos para demonstrar que, na verdade, tem uma afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe que pode tomar as células embrionárias do feto, que não nasceu ainda, e pode injetar no ser humano? Então, as células da tireoides irão diretamente à tireoide humana, e as células irão diretamente aos rins humanos. Se dá conta quão estupendo é isso? Alguma inteligente dirige aquelas células de animal exatamente para o seu devido lugar. Aquela inteligência aceita essas células e a coloca no lugar correto. Há uma afinidade entre o homem e o animal, mas as sementes não podem se misturar, não podem misturar para reproduzir-se. Procuraram isto, mas lá no Jardim do Éden, aquele intercâmbio aconteceu e a afinidade química que ainda existe prova isto. Porque lá no Éden, a serpente, escreve serpente à esquerda, a serpente era uma criatura ereta, era semelhante ao homem, quase era homem. Satanás se aproveitou das características físicas da serpente e as usou para enganar a Eva. Então Deus destruiu aquela forma da serpente. Nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas ainda existe a afinidade. Agora, esta raça da serpente será restaurada. Agora, já que temos vindo até aqui,
deixe-me tratar de cristalizar o pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade desse estudo da doutrina da semente da serpente, assim como temos tido. Começamos com o ato de que tem duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus. E ele escreve à esquerda, a árvore da vida, Jesus. A outra árvore definitivamente era Satanás, por causa do que veio como fruto daquela árvore. Agora, bem, sabemos que ambas árvores tinham relação com o homem, ou nunca teriam sido postas ali. Elas tiveram que ter tido parte do plano e propósito soberano de Deus em sua relação do homem com Deus mesmo, ou nós nunca poderemos atribuir nem a ciência a Deus. Aqui tudo é verdade, certo? Agora a palavra definitivamente mostra que desde antes da fundação do mundo, o propósito de Deus era compartilhar a sua vida eterna com o homem. Agora observem nesta mensagem. O ministro aprovado por Deus, ele intitulou-o exatamente igual ao temas que temos hoje nesta ocasião, que foi pregada 12 de outubro de 2004, em Manaus, Brasil. E nos diz aí, agora lembrem-se, haverá um juízo para os mensageiros, um julgamento para os mensageiros de cada tempo. E consequentemente, os ministros também vão enfrentar um momento onde seguramente vão ser julgados antes da transformação, antes da ressurreição. Ou seja, não pense que estão esperando que venha nosso irmão Branham ou nosso irmão William para revelar a fé do rapto e tudo isso, e já vão ser transformados. Antes da ressurreição, Deus está cumprindo a sua palavra, está trazendo a fé de rapto, mas está trazendo também essa separação, essa segregação. Agora, como é para Deus, o que significa para Deus os ser julgados e como é que são julgados? Tem umas condições. Agora vocês vejam, o reverendo William Branham disse que foi falado, que os mensageiros iam ser julgados. Foi dito a ele lá no paraíso. E se fossem aprovados, ou seja, se saíssem bem nesse julgamento, retornariam para a terra com seu grupo, seriam ressuscitados em corpos glorificados. Lembrem-se que o mensageiro é o líder do Espírito Santo de cada era. Por esse motivo foi que foi falado ao reverendo William Branham no paraíso. Se tu fores aprovado, se tu entrares, ou quando for julgado, se tu entrares, nós entraremos também contigo. Voltaremos para a terra e seremos os teus súditos. Agora observem, isto é o que nos disse na página, vamos ver aqui, onde nos fala isto que irmão Branham está falando aqui, onde ele nos disse, na página 265 do livro As Eras Sem Editar, editada, corrijo, 265 do livro As Eras Editado. E lhe dará a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, 16. E até que o dia amanheça, escreve o 7º milênio. E o luzeiro da manhã sai em vossos corações. 2 de Pedro 1, 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa para os escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo, e depois as eras por vir. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida à luz do Filho Jesus. E também são chamados de estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus para o seu povo. Agora, vejam que estes mensageiros,
aqui nos diz que foi falado ao irmão Branham que ele seria julgado. Vamos ver aqui onde nós paramos. Disse: lembrem que o mensageiro é o líder do Espírito Santo em cada era. Por esse motivo foi que foi falado ao reverendo William Branham no paraíso: se tu fores aprovado, se tu entrares, quando for julgado, se tu entra, nós entraremos também contigo. Voltaremos para a terra e seremos os seus súditos. O mensageiro viria a ser como o rei do grupo da sua era. Mas sobre todos os reis, os mensageiros de Cristo de cada era, nós temos a Jesus Cristo, que é o rei dos reis e Senhor dos senhores. É o rei de todos estes reis, sobre todos estes reis. E também os apóstolos vão ser colocados sobre 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. E nessa forma também será para os mensageiros de cada era, com o povo gentil, com a igreja do Senhor Jesus Cristo e com todos os gentios no reino milenial. Portanto, devemos estar preparados e ser aprovados por Cristo. E logo no reino milenial teremos uma posição importante e ali continuaremos trabalhando na obra do Senhor Jesus Cristo. Os que não forem aprovados não terão pois não vão ter um formoso trabalho e uma formosa posição no reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Disto o reverendo William Branham nos falou no livro As Eras e no livro Os Selos também, na página 319, 318 e 19 em diante. E aqui nas Eras também nos relata esta ocasião onde ele foi lá no paraíso, na sexta dimensão. Disse, página 227. A mensagem de cada era individual tem um incentivo para o crente, animando-lhe a ser um vencedor e assim ser recompensado pelo Senhor. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E nesta era, o Espírito está prometendo o maná escondido e um nome escrito em uma pedrinha branca. Agora, sendo que cada um dessas mensagens é dirigida ao anjo mensageiro humano, sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. A estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, estando sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E em cima ele escreve os 12 tronos e os 12 apóstolos. E em cima do parágrafo onde começamos a ler a mensagem a cada era, aí em cima ele escreve os 12 tronos e os 12 apóstolos. Depois, lembre-se de Paulo, a quem lhe foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva do dia dele, pois que o selo com selo de Deus, porque tenho comprometido um marido para apresentar uma virgem pura a Cristo. Segundo de Coríntios, assim será com cada mensageiro que permaneceu fiel à palavra da sua hora e sua era. E desenha à direita uma pedra angular e as eras e a sétima era e nada mais, porque segue dizendo, assim será no último dia, ou seja, a sétima era aí será a mesma recompensa especial que foi dada para Paulo, ou seja, a última era, a sétima era e também a última, que é a era da pedra angular. Durante a dispensação da graça, aí o tempo do irmão Branham e a brecha. Agora vejam que aí embaixo ele escreve, os 7 anjos serão os 7 grandes reis que coroarão o Messias e que com ele administrarão no reino de Cristo, pois eles ministraram em sua era e foram fiéis e prudentes. E à direita também escreve aí, último dia. Eu creio que você lembra que eu lhes disse que sempre tenho tido medo de morrer, porque que não fosse que fosse me encontrar com o Senhor, ele não estivesse agradado comigo. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, pelas tantas vezes que eu tenho falhado com ele. Eu estive pensando nisso numa madrugada, e escreve à esquerda também a estrela de Davi, na madrugada. Eu estive pensando nisso na madrugada, enquanto eu estava assim deitado na cama, quando de repente
repente eu fui elevado em uma visão muito estranha. Disse que era estranha porque eu tenho tido milhares de visões e nenhuma tinha sentido que eu saía do meu corpo. Mas eu fui transportado e olhei para trás para ver a minha esposa e eu vi o meu corpo ali do lado dela. Então, eu me encontrei no lugar mais bonito que eu jamais tenho visto, no paraíso. Eu vi multidão de pessoas, as pessoas mais contentes e bonitas que eu jamais tenho visto. Todos pareciam estar tão jovens, de 18 a 21 anos de idade. Aí escreve à direita 18,21 anos de idade, sexta dimensão. Entre eles não tinha nenhum com cabelo branco, nem deformações, nem rugas. Não tinha ninguém faltando um braço ou que teria um problema no corpo. Ninguém. Todas as jovens tinham seu cabelo até a cintura. E os jovens eram tão varonis e fortes. Oh, como me deram as boas-vindas, me abraçaram, me abençoaram, me disseram, precioso irmão. E me disseram repetidamente que estavam contentes em me ver, enquanto eu tratava de raciocinar quem eram essas pessoas. Um que estava do meu lado disse, esses são teu povo. Um me disse. Eu estive tão surpreso, eu perguntei, são todos estes Brana? Ele disse, não, eles são os teus convertidos. Então, ele assinalou uma dama em particular e disse, vê esta jovem que está admirando faz um tempinho? Ela tinha 90 anos quando a guiastes ao Senhor. Eu disse, ai, ai, imaginar-me que era isso que eu temia. O homem disse, aqui estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E escreve à esquerda, a vinda do Senhor no paraíso na sexta dimensão. Eu respondi, eu quero vê-lo. Ele disse, ainda não pode vê-lo, mas ele vem muito em breve. E quando vier, virá a você primeiro e você será julgado segundo o evangelho que tens pregado e nós seremos os teus súditos. À esquerda escreve, virá, o precursor virá. E à direita escreve, julgamento, julgar. E escreve também, súditos, seu povo, sua nação. Disse, você quer me dizer que eu sou responsável por todos estes? Ele disse, todos. Tu nascestes um líder. Escreve líder, 3 pontos. Serão responsáveis cada um? E o que será de São Paulo? Ele respondeu, ele será responsável pelo dia dele. E desenha uma estrela, as eras marcadas e uma estrela. E escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 5. 5, verso 6, 1, verso 4, 11 do 3 ao 14, 7 do 1 ao 17, 14, verso 1, 12 do 1 ao 17 e 15 do 1 ao 5. Então disse, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou e a multidão bramou, e nisso estamos confiando. Se eu posso ver que vai dar uma recompensa especial aos mensageiros que cumpriram fielmente a responsabilidade que ele pôs sobre nós, se eles receberam a revelação da palavra para essa era e pregaram fielmente no seu dia e viveram o que pregaram, então receberão uma grande recompensa. Agora continua dizendo nosso irmão William. Mais adiante, nesta mesma mensagem, para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, testificando-lhes do ministro aprovado por Deus, o ministro que vive para Cristo e as ovelhas de Cristo, o ministro que não trata de tirar ganhos para si mesmo, mas que trata de conseguir o máximo para a obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. A pessoa que trata de tirar proveito próprio, e esta é sua meta, não está armazenando o tesouro no céu. O seu tesouro quer fazer aqui na terra, portanto, não tem nada que fazer no céu. Portanto, não irá para o céu, não irá para a ceia das bodas do Cordeiro, porque o seu tesouro tem estado fazendo na terra e tem estado tirando do reino de Deus para fazer tesouros aqui na terra, em vez de tomar das coisas da terra e acomodá-las no reino de Cristo,
para que as tenha no reino de Cristo para toda a eternidade. Com as coisas desta terra, o que Deus nos provê, fazemos tesouro no céu, mas não podemos tomar as coisas do céu, as coisas de Deus, para fazer tesouros na terra, porque então não vamos ter nada lá no céu. Portanto, Cristo dirá: onde está o teu coração, está o seu tesouro. Portanto, o teu coração está na terra. Fique aí com o teu tesouro, que eu vou levar essas ovelhas que fizeram tesouros do céu. Portanto, elas têm a sua parte no céu. Vão para a ceia das bodas do Cordeiro. E seria muito triste para um pastor que desperte e, digamos, a esse do meio-dia ou à noite, ou logo na noite, esteja na reunião e diga: por que os irmãos não vêm? E no outro dia passe a mesma coisa, e passe uma semana e não chega ninguém e diga: será que já se foram e eu fiquei? Será que eu não fui aprovado por Deus? Eu não fui sincero? Não trabalhei corretamente, eu não lhes dei o alimento completo, mas elas conseguiram e de alguma forma. Agora vocês vejam que muitos talvez pensam que os que têm ali, nessa congregação, se estão sendo enganados por esses líderes, não creem que todos estão ali seguindo, talvez por comodidade, estão mais confortáveis e mais perto para chegar a um lugar e se reunir aos domingos, mas em suas casas ou em outro lugar estão recebendo o que este escolhido necessita, que é a fé de rápido, que é o ensinamento sobre carpa, o qual ele disse desde muitas mensagens, em muitas ocasiões, e disse: conectem-se com a carpa, com a grande carpa catedral, tenham as transmissões e compartilhem com eles e estejam conectados desde o devocional, ou seja, compartilhem a que estejam unidos com o devocional desde Porto Rico, ou seja, que até como fazer ele deixou falado. Agora, observem na página 88 do livro As Eras. Nos diz ali. Agora, o entende? Aí estão novamente os gêmeos, Eras editado. Aí estão novamente esses gêmeos. Aí estão novamente essas duas árvores crescendo de lado a lado. Escreve gêmeos à direita, crescendo lado a lado na mesma terra. E a esquerda escreve duas árvores, Hebreus 6, 7 a 8. E aí estão novamente essas duas árvores crescendo lado a lado na mesma terra, aproveitando do mesmo alimento, tomando da mesma chuva, beneficiando-se do mesmo sol, mas vêm de diferentes sementes. Uma das árvores está com a palavra de Deus exatamente como Deus a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é antipalavra e por isso a muda onde quer. Ele substitui a verdadeira palavra viva por seus próprios credos e dogmas, exatamente como Caim fez, que terminou matando a Abel. Mas não temam, pequeno rebanho. Fiquem com a palavra, mantenham essa palavra entre vocês e o diabo. Mantenham essa palavra entre vocês e o diabo. Eva não fez isso, ela caiu. E quando a igreja deixa resbalar a palavra, ela entra nos abismos de Satanás, na escuridão de Satanás. Já não tem desfalecido. Apocalipse 2:3. Isto é quase igual ao que diz do versículo 2. Mas o versículo 2, o trabalho, a obra e a paciência eram os resultados de ter guardado a sagrada palavra que tinha sido encomendado a eles. Como é que rejeitaram os adversários? Que crédito deram para Paulo? Neste versículo, suas perseguições, provas e paciência eram por causa do bendito homem
de Jesus. Agora continua dizendo a nossa irmã William, portanto, temos que com temor e tremor trabalhar na obra de Cristo como obreiros fiéis a Cristo, como obreiros que vamos ser aprovados por Cristo, por Deus. Essa é a meta, ser um obreiro, um ministro aprovado por Deus. Antes de ser aprovados, tem que ter trabalhado. Deus não vai aprová-lo sem antes trabalhar. Deus não dá galardões sem antes a pessoa trabalhar. Na página 126 também do livro As Eras editado, nos diz ali, o reverendo William Branham, os céus nublados e as tormentas da vida não são sinais da desaprovação de Deus, e nem também os céus resplandecentes e as águas de repouso são sinais do seu amor e aprovação. A aprovação de qualquer de nós somente está no amado. O seu amor é seletivo, o qual teve para conosco desde antes da fundação do mundo. Nos ama, sim. Como saberemos? Saberemos porque ele disse e demonstrou que se nos ama é porque ele assim nos trouxe. Assim mesmo nos deu do seu Espírito, colocando-nos como filhos. E como mostrarei amor para ele? Crendo no que ele disse e eu governando a minha vida com alegria no meio das provas, que ele em sua sabedoria permite que chegue a acontecer-me. Agora observe um escrito. Diz o irmão William, ele escreve. Aí em uma caderneta, ele escreve, nos negócios do meu Pai me convém estar. Aí escreve em vermelho, cumprir a palavra. Jesus, depois de estar e fazer os negócios do Pai, ou seja, cumprindo o que o Messias tinha que fazer, pregando o Evangelho, revelando a primeira vinda do Filho do Homem e Filho de Deus, e no meio ele escreve, e vivendo corretamente de acordo com a palavra, e curando os doentes, lançando fora os demônios, etc. Assim foi aprovado por Deus, e no Monte da Transfiguração foi adotado. E ele escreve aí embaixo, para depois fazer uma obra maior na cruz do Calvário. Para que ele foi adotado no Monte da Transfiguração? Para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E o escrito continua, pelo Pai e o seu nome. Jesus é igual Salvador. Esse é o nome para a redenção, para a salvação, na dispensação da graça. E continua dizendo nosso irmão William, portanto, temos que ser ministros fiéis a Cristo, que traçamos bem a palavra de Deus e que a fazemos chegar às ovelhas que Cristo, o príncipe dos pastores, tem colocado em nossas congregações. Também na mensagem A Lei da Repetição, aí o nosso irmão William nos disse que foi pregada 24 de dezembro de 2010, aqui em Caiei, Porto Rico, nos disse, e agora temos uma promessa que haverá uma grande carpa catedral, vai se cumprir. O Espírito de Deus vai despertar o espírito das pessoas, dos ministros, que vão estar unidos ao Espírito Santo, o qual estará no instrumento que ele tiver no último dia. Porque, como lemos aí na página 134 do livro Os Selos, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o Espírito Santo já se encarnou. E por isso, tem ministros e pessoas que estiveram e estão trabalhando e continuarão trabalhando braço a braço com o Espírito Santo encarnado neste tempo final. E tem realizado essa obra tão gloriosa de ter um lugar, uma grande carpa catedral, para o Deus Criador do céu e da terra, onde Ele está mostrando, revelando, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda do Senhor, revelando o mistério do anjo que era diferente dos demais. E junto a esse ministério estarão muitos obreiros, muitos ministros com as suas congregações, trabalhando para o cumprimento dessa visão, assim como trabalharam para o cumprimento da visão que Moisés teve no Monte Sinai, de um tabernáculo, que estiveram muitas pessoas trabalhando, ainda que pôde ter alguns que criticaram a Moisés, porque sempre tem
críticos em cada era e em cada dispensação, zombadores, pessoas que criticam e demais coisas, mas Deus, ainda mesmo assim, Ele sempre cumpre o seu programa. Na página 5A do parágrafo 49, disse: e este é o porquê, do livro de Citas, e este é o porquê estão sendo feitas essas coisas. O Espírito Santo vem na terra na plenitude do seu ser. Aí está. Na direita, desenhado, uma pedra angular. Vem na terra onde na era da pedra angular, na plenitude do seu ser, quando esse Espírito Santo chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, vejam, e isto corresponde a este tempo final. Ele fez essa promessa e Ele é fiel para cumprir, o qual Ele tem cumprido. O Espírito Santo vem na terra na plenitude do seu ser para juntar os filhos dos quatro cantos da terra para prepará-los para o rapto. Escreve abaixo, Mateus 24, 30 ao 31. Moisés e Elias. À esquerda escreve o rapto. E em cima escreve também o Espírito Santo com o ministério de Moisés e Elias. Apocalipse 19, 11 ao 21 e 7, verso 2. Porque Apocalipse 19, Apocalipse 11, Apocalipse 7 é a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor para a igreja é o sétimo selo, e Moisés e Elias é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. O ministério de Moisés e Elias é a sétima trombeta, que é para Israel. E ele, em um estudo bíblico, nesse extrato que colocaram em estudo bíblico, escreve do lado, a carpa catedral, porque aí é onde ele prometeu que o Espírito Santo estaria revelando-se, dando a conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor, como Jesus foi em seu ministério, veio trazendo a revelação da primeira vinda do Senhor, como ele deixou ali escrito na caderneta, disse, pregando o Evangelho e revelando a primeira vinda do Filho do Homem e Filho de Deus. Vejam, por quê? No fim do tempo, ele disse que o Messias se apresentaria ele mesmo. Agora, continua dizendo, nosso irmão William, aqui neste tema, a lei da repetição. Mais adiante, nessa mesma mensagem, lembre-se que as coisas começam pouco a pouco. Não sabemos como começará depois que for dedicado para Deus, ou seja, a capa. Mas uma coisa sim sabemos, que no cumprimento da visão da capa que o reverendo William Branham teve, está a coluna de fogo que apareceu a Moisés. Aí estava o anjo do pacto, aí estava o anjo que apareceu ao reverendo William Branham, e aí estava um ministério que era manifestado e que era visto que estava acontecendo muitas coisas. Vejam, estava aí o quê? Um ministério. E se tem um ministério, tem que ter um véu de carne. E era o Espírito Santo usando uma pessoa. Aí. Agora, onde vão deixar tudo isso? Não, que quando ele voltar, essa é a pessoa que ele vai usar. Deus não trabalha se não for por meio de um véu de carne. Quando uma pessoa termina os seus dias, ou um profeta de Deus termina os seus dias aqui na terra, Deus o leva, até aí chegou esse trabalho desse profeta mensageiro. E Deus levanta outro profeta. Neste tempo final, Deus prometeu que em uma grande capa catedral haveria um ministério. Ele disse que este é o ministério da segunda vinda do Senhor. Era o Espírito Santo usando a uma pessoa aí, porque o sócio de Deus sempre é um ser humano. Um homem no ministério sempre tem sido o sócio de Deus, o instrumento de Deus, porque Deus não trabalha a não ser que seja através de um ser humano. Amós 3:7. Não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Um ministro aprovado por Deus. Vamos nos colocar de pé e deixamos assim, neste tema, um ministro aprovado por Deus ao nosso precioso irmão e amigo e doutor William Soto Santiago.